Durante muitos anos, quem olhasse para o casamento de Clara e Danilo teria certeza de que estava diante de uma daquelas histórias tranquilas e previsíveis que raramente chamam atenção. Não havia grandes escândalos, não havia discussões públicas, não havia qualquer sinal de que algo pudesse estar errado. Pelo contrário, para todos os amigos e conhecidos, eles pareciam um retrato de uma vida estável. O apartamento onde moravam ficava em um bairro tranquilo, em um prédio moderno cercado por árvores antigas que davam sombra às ruas silenciosas. Todas as manhãs começavam quase da mesma maneira. A luz do sol atravessava lentamente as cortinas claras da sala, iluminando os móveis organizados e a pequena varanda com algumas plantas cuidadosamente cultivadas. Danilo acordava cedo. Era um homem disciplinado, acostumado a uma rotina previsível. Trabalhava em uma empresa de tecnologia e passava grande parte do dia resolvendo problemas complexos diante de um computador. Era conhecido entre os colegas como alguém responsável, calmo e confiável. Clara, por outro lado, parecia carregar uma aura diferente. Havia algo nela que sempre chamava atenção. Talvez fosse a forma como caminhava com naturalidade elegante, ou o modo como seu olhar parecia guardar pensamentos que ninguém conseguia decifrar completamente. Mesmo depois de anos de casamento, Danilo ainda sentia orgulho quando caminhava ao lado dela pelas ruas da cidade. Clara era naturalmente bonita, mas não era apenas isso. Havia um magnetismo silencioso em sua presença. Para quem observava de fora, Clara levava uma vida tranquila. Durante o dia cuidava da casa, resolvia pequenas tarefas e às vezes saía para caminhar pelo bairro ou visitar uma cafeteria próxima. Mas havia um detalhe que ninguém percebia. Todas as noites, algo mudava. No começo era quase imperceptível. Depois do jantar, quando Danilo já estava cansado do trabalho e se preparava para dormir, Clara costumava dizer que precisava sair para caminhar um pouco ou resolver algo rápido. Danilo nunca desconfiou. Para ele, aquilo parecia apenas um hábito inofensivo. Clara dizia que gostava de caminhar à noite para organizar os pensamentos, respirar ar fresco e escapar um pouco da rotina. Era uma explicação simples. E por isso mesmo parecia completamente verdadeira. Nos primeiros meses daquele hábito, Danilo nem chegou a prestar muita atenção. Algumas noites ela voltava rápido. Em outras demorava um pouco mais. Sempre tranquila. Sempre aparentemente normal. Mas havia algo que Danilo não sabia. Muito longe das ruas silenciosas do bairro onde moravam, existia um lugar completamente diferente do mundo tranquilo que ele conhecia. No centro da cidade, escondido atrás de uma fachada discreta de um prédio elegante, funcionava um dos clubes noturnos mais exclusivos da região. O tipo de lugar onde quase ninguém entrava sem convite. Um lugar frequentado por empresários milionários, políticos influentes e homens acostumados a gastar grandes quantias de dinheiro em uma única noite. Por fora, o prédio parecia apenas mais um entre tantos. Por dentro, era um universo completamente diferente. Luzes suaves iluminavam salões amplos decorados com madeira escura, espelhos e cortinas de veludo vermelho. Música envolvente preenchia o ambiente, enquanto garçons discretos circulavam entre as mesas carregando bebidas caras. Era um lugar construído para esconder excessos atrás de elegância. E naquele mundo noturno existia uma figura que chamava atenção sempre que surgia no palco. Uma mulher conhecida apenas por um nome artístico: Vênus. Os frequentadores mais antigos do clube sabiam que quando Vênus aparecia, a atmosfera mudava. Havia algo hipnotizante em sua presença. Seus movimentos eram calculados com precisão, misturando elegância e mistério. Não era apenas uma apresentação comum. Era quase uma performance teatral. E os homens que assistiam estavam dispostos a pagar muito dinheiro para vê-la novamente. O que ninguém naquele clube sabia era que, poucas horas antes de entrar naquele palco luxuoso, Vênus estava em um apartamento simples preparando o jantar para o marido. A transformação começava sempre da mesma maneira. Clara se trancava no quarto. A luz suave iluminava o espelho grande apoiado na parede. Sobre a mesa ficavam cuidadosamente organizados vários objetos que não faziam parte da vida cotidiana que Danilo conhecia. Maquiagem intensa. Joias discretas, mas sofisticadas. Roupas que jamais seriam usadas durante o dia.
Cada detalhe fazia parte de uma transformação silenciosa. Enquanto a cidade mergulhava na noite, Clara deixava de existir por algumas horas. Em seu lugar surgia Vênus, a mulher que dominava o palco do clube mais exclusivo da cidade. O caminho até o clube era sempre o mesmo. Um carro escuro costumava buscá-la algumas quadras longe de casa. O motorista já sabia exatamente o horário em que deveria chegar. Ninguém no bairro percebia. Para os vizinhos, Clara apenas saía para caminhar. Mas naquela noite específica, algo começou a mudar. Danilo, por acaso, demorou um pouco mais para dormir. Sentado na sala, olhando distraidamente para a televisão ligada sem som, ele percebeu o silêncio estranho do apartamento. Clara já havia saído. Algo naquela noite fez Danilo prestar atenção pela primeira vez naquele hábito aparentemente comum. Ele tentou lembrar há quanto tempo aquilo acontecia. Talvez meses. Talvez mais. Mas pela primeira vez uma dúvida silenciosa atravessou sua mente. Por que aquelas caminhadas noturnas estavam se tornando tão frequentes? A pergunta apareceu apenas por um instante. Danilo tentou ignorar. Era fácil acreditar que aquilo não significava nada. Mas algumas dúvidas, uma vez que aparecem, nunca desaparecem completamente. Enquanto isso, no outro lado da cidade, o clube luxuoso começava a encher. Luzes suaves iluminavam o palco circular no centro do salão. Homens ricos ocupavam as mesas mais próximas. Alguns deles já aguardavam ansiosamente pelo momento específico da noite. O momento em que Vênus surgiria. Quando finalmente as luzes mudaram e a música começou, o ambiente inteiro pareceu prender a respiração. E então ela apareceu. Elegante. Confiante. Completamente diferente da mulher tranquila que horas antes estava preparando o jantar para o marido. Aquela era a vida secreta que ninguém conhecia. A vida que Clara escondia com perfeição. Uma vida que, noite após noite, se tornava cada vez mais distante da realidade tranquila que Danilo acreditava viver. Mas segredos têm uma característica inevitável. Eles podem permanecer escondidos por muito tempo, mas raramente permanecem escondidos para sempre. E naquela noite, sem saber exatamente por quê, Danilo sentiu pela primeira vez que algo em sua vida perfeitamente organizada estava prestes a mudar. Algo que ele ainda não conseguia enxergar, mas que já estava muito mais perto de ser descoberto do que Clara imaginava. Depois daquela noite em que a dúvida apareceu pela primeira vez, algo dentro de Danilo começou a mudar lentamente. Não foi uma mudança brusca. Não foi uma suspeita forte logo de início. Foi algo mais sutil, quase imperceptível, como uma pequena rachadura em um vidro que aos poucos começa a se espalhar. Nos dias seguintes, Danilo tentou ignorar aquele pensamento incômodo. Continuou saindo para o trabalho no mesmo horário, cumprindo suas tarefas e mantendo a rotina que sempre teve. No entanto, uma parte de sua mente parecia constantemente voltando para a mesma pergunta. Por que Clara precisava sair todas as noites? Antes, aquilo parecia algo comum. Agora, cada detalhe começava a chamar mais atenção do que deveria. Naquela semana, Danilo começou a perceber pequenas coisas que antes simplesmente passavam despercebidas. Clara parecia sempre muito cuidadosa quando olhava o celular. Às vezes sorria discretamente ao ver alguma mensagem. Outras vezes apenas guardava o aparelho rapidamente, como se não quisesse que ninguém percebesse algo. Durante o jantar, ela continuava tranquila, mas havia momentos em que parecia distante, como se parte de sua atenção estivesse em outro lugar. Danilo não disse nada. Ele não queria parecer paranoico ou desconfiado sem motivo. Ainda acreditava que talvez tudo aquilo estivesse apenas em sua cabeça. Mas naquela noite específica, algo chamou ainda mais sua atenção. Depois de terminarem o jantar, Clara foi até o quarto para se arrumar. Disse que iria sair para caminhar um pouco, como sempre fazia. Danilo respondeu com naturalidade, fingindo não dar importância. Mas dessa vez ele decidiu prestar atenção. Quando Clara saiu do quarto, Danilo percebeu algo diferente. Ela estava mais arrumada do que o normal. Nada exagerado, nada chamativo demais, mas ainda assim havia um cuidado diferente em sua aparência. O cabelo estava mais bem preparado, a maquiagem um pouco mais marcante do que o habitual.
Era como se aquela caminhada noturna exigisse uma preparação especial. Danilo observou em silêncio. Clara pegou a bolsa, deu um último olhar rápido pela sala e saiu do apartamento com a tranquilidade de sempre. A porta se fechou suavemente. O silêncio tomou conta do lugar. Durante alguns minutos, Danilo permaneceu sentado no sofá olhando para a televisão desligada. Seu coração batia um pouco mais rápido do que o normal. Uma parte dele queria levantar imediatamente e seguir Clara para descobrir para onde ela realmente estava indo. Outra parte dizia que aquilo seria absurdo. Talvez ele estivesse imaginando coisas. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez ela realmente estivesse caminhando pelas ruas do bairro. Mas a dúvida continuava ali. Depois de alguns minutos, Danilo levantou. Pegou o celular e as chaves do carro. Tentou agir com naturalidade, como se estivesse apenas saindo para comprar algo rápido. Desceu até a garagem do prédio e entrou no carro. O motor ligou suavemente. Danilo saiu do estacionamento tentando manter a mente calma. Quando chegou à rua principal do bairro, começou a dirigir devagar. A princípio não viu Clara. As ruas estavam tranquilas, iluminadas apenas por postes espaçados e pela luz suave das janelas dos prédios ao redor. Danilo percorreu 2 quadras. Nada. 3 quadras. Nada. Por um momento ele chegou a pensar que talvez realmente estivesse exagerando. Mas então, ao virar em uma rua um pouco mais distante, ele viu algo que fez seu coração acelerar. Clara estava ali, parada na calçada. Mas ela não estava caminhando. Ela parecia estar esperando alguma coisa. Danilo diminuiu ainda mais a velocidade do carro, mantendo distância suficiente para não ser notado. Clara estava olhando para o celular. Alguns segundos depois, um carro preto apareceu no final da rua. Era um carro elegante, muito mais sofisticado do que os veículos comuns que circulavam naquele bairro. O carro diminuiu a velocidade e parou exatamente onde Clara estava. A porta traseira se abriu. Clara entrou no carro com naturalidade. A porta se fechou. O veículo partiu imediatamente. Danilo ficou completamente imóvel por alguns segundos. Sua mente tentava entender o que tinha acabado de ver. Clara nunca havia mencionado aquele carro. Nunca havia dito que alguém a buscava. Nunca havia explicado que suas caminhadas noturnas envolviam entrar em um veículo desconhecido. Um frio percorreu o corpo de Danilo. Durante alguns instantes ele ficou parado, tentando decidir o que fazer. Seguir o carro. Ou simplesmente voltar para casa fingindo que nada havia acontecido. Mas naquele momento a curiosidade já era mais forte que qualquer outra coisa. Danilo começou a dirigir novamente. Manteve distância. O carro preto seguiu pelas ruas da cidade, deixando o bairro residencial para trás. Quanto mais avançavam, mais o cenário mudava. As ruas tranquilas deram lugar a avenidas movimentadas. Prédios altos começaram a aparecer. A cidade noturna parecia muito diferente daquela realidade silenciosa que Danilo conhecia. Depois de alguns minutos, o carro preto entrou em uma região mais sofisticada da cidade. Luzes de restaurantes caros iluminavam as calçadas. Carros luxuosos estacionavam em frente a estabelecimentos elegantes. Danilo começou a sentir um desconforto crescente. Aquilo não fazia sentido. Por que Clara estaria vindo para um lugar como aquele? O carro preto finalmente desacelerou diante de um prédio elegante. A fachada era discreta, mas claramente sofisticada. Havia seguranças na entrada. Homens bem vestidos entravam e saíam do local. O carro parou. Danilo estacionou mais adiante, tentando não chamar atenção. Ele observou a distância. A porta do carro se abriu. Clara saiu. Ela caminhou até a entrada com tranquilidade, como se estivesse completamente acostumada àquele lugar. Um dos seguranças abriu a porta para ela. Clara entrou. E desapareceu no interior do prédio. Danilo permaneceu dentro do carro, completamente imóvel. Seu coração batia forte. 1000 pensamentos passavam por sua cabeça ao mesmo tempo. A pergunta mais forte de todas ecoava em sua mente. O que Clara estava fazendo naquele lugar? Danilo ficou ali por vários minutos,
olhando para a porta do prédio como se esperasse alguma explicação aparecer magicamente diante de seus olhos. Mas nada aconteceu. Pessoas continuavam entrando e saindo. Carros caros chegavam. Homens ricos riam alto enquanto desapareciam dentro do estabelecimento. Danilo finalmente ligou o carro novamente. A confusão em sua mente era enorme. Ele não sabia exatamente o que aquele lugar era. Mas uma coisa era certa. Clara havia mentido. Aquela não era apenas uma caminhada noturna. Algo muito maior estava acontecendo. Algo que Danilo ainda não conseguia compreender completamente. Mas pela primeira vez, ele teve certeza de uma coisa. Sua esposa levava uma vida que ele nunca tinha imaginado. E aquela descoberta era apenas o começo. Danilo passou o resto daquela noite sem conseguir pensar em mais nada. A imagem de Clara entrando naquele prédio elegante continuava voltando à sua mente repetidas vezes. Quanto mais ele tentava encontrar uma explicação simples, mais difícil parecia justificar o que havia visto. O caminho de volta para casa foi silencioso. As ruas pareciam mais vazias do que o normal. Os postes iluminavam o asfalto com uma luz amarelada enquanto Danilo dirigia quase no automático. Sua mente estava ocupada demais, tentando reorganizar tudo o que acreditava saber sobre sua própria vida. Quando finalmente chegou ao apartamento, o lugar parecia diferente. Nada havia mudado fisicamente. Os mesmos móveis, as mesmas plantas na varanda, o mesmo silêncio confortável que sempre existiu naquele espaço. Mas agora havia algo estranho no ar. Danilo entrou e se sentou no sofá. Olhou ao redor como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. Durante anos aquele apartamento representou segurança. Era o espaço onde ele acreditava viver uma vida previsível, estável, organizada. Agora, pela primeira vez, aquela sensação havia desaparecido. Algumas horas depois, Clara voltou. Ela entrou no apartamento com a mesma tranquilidade de sempre. O mesmo comportamento de todas as outras noites. Mas para Danilo, tudo parecia diferente. Cada gesto, cada movimento, cada expressão parecia carregar um significado novo. Clara guardou a bolsa, caminhou até a cozinha, bebeu um pouco de água e seguiu para o quarto. Tudo parecia perfeitamente normal. Mas agora Danilo sabia que aquela normalidade escondia algo muito maior. Naquela noite ele quase não dormiu. Enquanto o relógio avançava lentamente pelas horas da madrugada, Danilo pensava apenas em uma coisa. Ele precisava descobrir o que existia dentro daquele prédio. Nos dias seguintes, Danilo tentou agir normalmente. Continuou indo para o trabalho, cumprindo suas tarefas e conversando com Clara como sempre fez. Mas agora ele prestava atenção em cada detalhe. Clara continuava saindo todas as noites. Sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma tranquilidade. E sempre sendo buscada pelo mesmo carro preto algumas quadras longe do prédio. Depois de observar aquilo durante alguns dias, Danilo tomou uma decisão. Ele precisava entrar naquele lugar. Na sexta-feira seguinte, Clara saiu como sempre. Danilo esperou alguns minutos antes de sair também. Dirigiu até o mesmo bairro sofisticado onde havia seguido o carro pela primeira vez. Quando chegou perto do prédio elegante, estacionou algumas ruas antes e caminhou até lá. Agora, vendo o lugar de perto, Danilo conseguiu observar melhor os detalhes. A fachada era discreta, mas extremamente refinada. Luzes suaves iluminavam a entrada. 2 seguranças bem vestidos permaneciam próximos à porta. Carros luxuosos chegavam constantemente. Homens de aparência poderosa desciam dos veículos e entravam no prédio com naturalidade, como se aquele fosse um lugar comum em suas rotinas. Danilo ficou parado na calçada por alguns minutos. Seu coração batia mais forte do que o normal. Ele sabia que estava prestes a atravessar um limite. Entrar naquele lugar significava aceitar que talvez descobrisse algo que não poderia mais ignorar. Mesmo assim, ele caminhou até a entrada. Os seguranças olharam rapidamente para ele. Danilo tentou parecer confiante. Pagou o valor exigido para entrar sem fazer perguntas. A porta se abriu. E naquele instante Danilo entrou em um mundo completamente diferente. O interior do prédio era impressionante.
Luzes suaves iluminavam um salão amplo decorado com madeira escura, espelhos e detalhes em veludo vermelho. A música preenchia o ambiente com ritmo envolvente enquanto garçons circulavam discretamente entre as mesas oferecendo bebidas caras. Homens ricos ocupavam os lugares mais próximos do palco central. Alguns conversavam animadamente. Outros observavam o ambiente com atenção. Danilo caminhou lentamente pelo salão, tentando parecer apenas mais um cliente. Mas por dentro ele estava completamente desconcertado. Aquele lugar era claramente um clube noturno extremamente exclusivo. Tudo ali parecia caro, luxuoso, exagerado. Ele escolheu uma mesa mais afastada e se sentou. Um garçom apareceu imediatamente oferecendo bebidas. Danilo pediu algo simples, apenas para manter a aparência de normalidade. Enquanto isso, seus olhos percorriam o ambiente tentando encontrar algum sinal de Clara. Mas ela não estava ali. Pelo menos não ainda. Alguns minutos depois, as luzes começaram a diminuir. A música mudou. Uma expectativa silenciosa começou a se espalhar pelo salão. Os homens nas mesas mais próximas do palco se inclinaram levemente para frente, como se aguardassem um momento específico da noite. Danilo observava tudo com atenção. Então aconteceu. As luzes do palco se acenderam lentamente. A música se tornou mais intensa. E uma figura surgiu na plataforma central. No primeiro instante, Danilo não reconheceu imediatamente. A mulher no palco parecia completamente diferente de qualquer pessoa que ele conhecesse. Elegante, confiante, hipnotizante. Seus movimentos eram precisos e envolventes, capturando imediatamente a atenção de todos no salão. A atmosfera do lugar mudou completamente. Alguns homens começaram a bater palmas discretamente. Outros simplesmente observavam em silêncio absoluto. Danilo sentiu algo estranho no peito. Havia algo naquela mulher. Algo familiar. Seus olhos permaneceram fixos no palco. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Então a luz mudou ligeiramente. E naquele instante Danilo viu o rosto dela com clareza. O mundo pareceu parar. A respiração ficou presa em sua garganta. Porque a mulher que dominava aquele palco luxuoso era Clara. Mas ao mesmo tempo não era. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. A postura, a confiança, a forma como se movia diante de dezenas de homens ricos que observavam cada gesto. Aquilo não lembrava em nada a mulher tranquila que vivia com ele no apartamento silencioso. Naquele momento Danilo entendeu tudo. Clara não estava apenas escondendo um segredo. Ela estava vivendo uma vida completamente diferente. Uma vida que ele jamais poderia ter imaginado. Uma vida que existia todas as noites enquanto ele dormia acreditando que tudo estava normal. O nome anunciado discretamente pelo apresentador ecoou pelo salão. Vênus. Era assim que todos ali a conheciam. E naquele instante Danilo percebeu que talvez nunca tivesse realmente conhecido sua própria esposa. Danilo permaneceu sentado na mesa por vários minutos depois de reconhecer Clara no palco. O ambiente ao redor continuava cheio de movimento. A música preenchia o salão luxuoso. Homens ricos observavam atentamente cada detalhe da apresentação e garçons circulavam entre as mesas com bandejas de bebidas caras. Mas para Danilo tudo parecia distante. Era como se o resto do mundo tivesse sido colocado em segundo plano. Seus olhos permaneciam fixos apenas na figura que se movia no palco. Aquela mulher era Clara. Ao mesmo tempo, parecia alguém completamente diferente. A confiança em seus movimentos era algo que Danilo nunca havia visto antes. Cada gesto parecia perfeitamente calculado, como se ela estivesse completamente acostumada a dominar a atenção de todos naquele lugar. O público reagia com entusiasmo silencioso. Alguns homens inclinavam-se para frente em suas cadeiras. Outros apenas observavam com expressões fascinadas. Era evidente que aquela apresentação era uma das mais aguardadas da noite. Danilo começou a perceber algo ainda mais perturbador. Clara parecia completamente confortável naquele ambiente. Não havia qualquer sinal de nervosismo. Nenhuma hesitação.
Ela se movia como alguém que já havia feito aquilo centenas de vezes. Aquilo significava apenas uma coisa. Essa vida dupla não era algo recente. Ela já fazia parte da rotina de Clara há muito tempo. A apresentação terminou após alguns minutos que para Danilo pareceram uma eternidade. As luzes mudaram novamente e a música voltou ao ritmo anterior. Alguns clientes começaram a conversar animadamente. Outros levantaram-se para ir até o bar. Clara desapareceu do palco e seguiu por uma porta lateral reservada apenas para funcionários. Danilo continuou sentado, tentando organizar os pensamentos. Sua mente estava cheia de perguntas. Há quanto tempo aquilo estava acontecendo? Por que Clara nunca havia dito nada? Como ela havia começado aquela vida? E principalmente, quem mais sabia sobre aquilo? Depois de alguns minutos, Danilo decidiu se levantar. Ele caminhou pelo salão tentando parecer apenas mais um cliente interessado no ambiente. Mas na verdade seus olhos estavam atentos a qualquer detalhe que pudesse ajudá-lo a entender melhor aquele lugar. Próximo ao bar, alguns homens conversavam sobre as apresentações da noite. Danilo percebeu que o nome Vênus era mencionado com frequência. Parecia ser uma das atrações mais importantes do clube. Alguns clientes comentavam sobre suas apresentações com admiração. Outros falavam sobre quanto dinheiro já haviam gasto para assistir suas performances nas noites anteriores. Isso confirmou algo que Danilo já começava a suspeitar. Clara não era apenas mais uma funcionária daquele lugar. Ela era uma das principais atrações. Enquanto caminhava pelo salão, Danilo percebeu também a presença constante de seguranças discretos observando o ambiente. Tudo naquele clube parecia cuidadosamente organizado para manter uma atmosfera exclusiva e controlada. Era um lugar onde dinheiro e poder circulavam livremente. Mas também era um lugar onde segredos provavelmente eram protegidos com muito cuidado. Depois de mais alguns minutos observando o movimento, Danilo decidiu sair. Ele sentia que precisava pensar com calma sobre tudo aquilo. Quando voltou para o carro, o ar frio da madrugada pareceu trazer um pouco mais de clareza aos seus pensamentos. A realidade era impossível de negar. Clara tinha uma vida secreta. Uma vida que existia todas as noites naquele clube luxuoso. Mas Danilo ainda sentia que havia muito mais por trás daquela história. Algo naquele ambiente sugeria que Clara não estava ali apenas por acaso. Ela parecia fazer parte daquele mundo de uma maneira muito mais profunda. Nos dias seguintes, Danilo passou a observar Clara com ainda mais atenção. Agora que sabia a verdade, cada pequeno detalhe parecia ganhar um significado diferente. Clara continuava agindo normalmente durante o dia. Cuidava da casa, saía para pequenas tarefas e mantinha a rotina tranquila de sempre. Mas à noite, tudo mudava. Danilo sabia exatamente para onde ela estava indo. E essa certeza transformava completamente a forma como ele enxergava cada momento. Ele também começou a perceber algo novo. O dinheiro. Algumas compras feitas por Clara começaram a chamar sua atenção. Pequenos objetos caros apareciam na casa de vez em quando. Joias discretas. Roupas elegantes que ela raramente usava durante o dia. Danilo começou a entender que aquele trabalho provavelmente pagava muito mais do que ele imaginava. O clube que frequentava parecia atrair alguns dos homens mais ricos da cidade. E esses homens estavam claramente dispostos a gastar grandes quantias de dinheiro. Mas havia ainda outra coisa que Danilo não conseguia ignorar. Durante a noite em que esteve no clube, ele percebeu um detalhe específico. Entre todos os clientes presentes, um homem parecia receber tratamento especial. Era um homem mais velho, vestido com um terno caro e rodeado por 2 seguranças pessoais. Quando ele entrou no salão, vários funcionários pareceram imediatamente mais atentos. Alguns clientes inclusive olharam para ele com respeito silencioso. A presença daquele homem parecia influenciar todo o ambiente. E em determinado momento da apresentação, Danilo percebeu algo que ficou gravado em sua memória. Clara havia olhado diretamente para aquele homem. Por apenas alguns segundos. Mas naquele breve momento, parecia haver algum tipo de reconhecimento entre eles. Danilo não conseguiu entender exatamente o significado daquele olhar. Mas agora aquela lembrança continuava voltando à sua mente.
Quem era aquele homem? E qual era sua relação com Clara? A cada dia que passava, Danilo sentia que aquela história estava longe de terminar. Na verdade, parecia apenas estar começando. Porque descobrir que Clara trabalhava naquele clube já era algo difícil de aceitar. Mas havia uma sensação crescente de que aquele segredo escondia algo ainda maior. Algo que Danilo ainda não tinha descoberto. E quanto mais ele observava os detalhes daquela vida dupla, mais percebia que Clara estava envolvida em um mundo muito mais complexo do que ele jamais poderia ter imaginado. Um mundo onde dinheiro, poder e desejo se misturavam todas as noites. Um mundo onde segredos eram protegidos com muito cuidado. E agora, sem que Clara soubesse, Danilo havia se tornado parte desse segredo. Depois de tudo que havia visto naquela primeira noite dentro do clube, Danilo sabia que não conseguiria simplesmente ignorar a situação e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido. A descoberta havia mudado completamente a forma como ele enxergava sua própria vida. Agora, cada detalhe parecia carregar um significado oculto. Durante o dia, Clara continuava exatamente a mesma. A mesma tranquilidade, a mesma rotina aparentemente simples, os mesmos gestos naturais dentro do apartamento silencioso. Mas Danilo já não conseguia olhar para ela da mesma maneira. Toda vez que observava Clara caminhando pela casa, organizando algum objeto ou preparando algo na cozinha, sua mente automaticamente lembrava da imagem dela no palco luxuoso do clube. Era como se existissem duas pessoas completamente diferentes ocupando o mesmo corpo. A mulher que vivia ao seu lado durante o dia. E a mulher que dominava aquele palco diante de homens ricos durante a noite. Nos dias seguintes, Danilo começou a prestar atenção em ainda mais detalhes. Ele passou a observar os horários com cuidado. Percebeu que Clara sempre saía praticamente no mesmo momento da noite. O carro preto continuava aparecendo algumas quadras longe do prédio. Tudo parecia seguir um padrão perfeitamente organizado. Aquilo reforçava uma ideia que Danilo não conseguia ignorar. Aquela vida secreta não era improvisada. Era uma rotina bem estruturada. E provavelmente já existia há muito tempo. Apesar disso, uma pergunta ainda permanecia sem resposta. O que acontecia depois das apresentações? Naquela primeira noite em que entrou no clube, Danilo viu apenas parte da história. Clara subiu no palco. Realizou sua apresentação. E depois desapareceu por uma porta reservada. Mas o que acontecia depois? Ela simplesmente ia embora? Ou permanecia naquele ambiente luxuoso com aqueles clientes ricos? Essa dúvida começou a crescer dentro da mente de Danilo. Até que ele tomou uma nova decisão. Ele precisava voltar ao clube. Alguns dias depois, Danilo repetiu o mesmo percurso. Esperou Clara sair de casa. Observou o carro preto buscá-la novamente. E seguiu até o mesmo bairro sofisticado da cidade. Dessa vez, quando entrou no clube, o ambiente parecia ainda mais movimentado do que antes. Era uma noite de sábado. O salão estava praticamente cheio. Homens vestidos com roupas caras ocupavam as mesas mais próximas do palco enquanto conversavam e bebiam. Danilo escolheu novamente um lugar mais afastado. Seu objetivo agora era observar. Ele não queria apenas ver Clara no palco. Queria entender o que acontecia depois. Quando as luzes começaram a diminuir novamente e a música mudou, Danilo já sabia exatamente o que iria acontecer. A expectativa tomou conta do ambiente. E poucos segundos depois, Vênus apareceu novamente. Clara estava ainda mais impressionante naquela noite. Seus movimentos continuavam seguros, elegantes e perfeitamente controlados. Era impossível negar o impacto que sua presença causava naquele salão. Os homens observavam com atenção quase hipnótica. Alguns deles pareciam frequentadores habituais. Outros claramente estavam vendo aquela apresentação pela primeira vez. Mas todos compartilhavam a mesma reação silenciosa de fascínio. Danilo observava tudo com um misto de sentimentos difíceis de explicar. Parte dele ainda sentia incredulidade. Outra parte começava a aceitar aquela realidade de forma dolorosa. A apresentação terminou alguns minutos depois. As luzes voltaram ao normal. Clara desapareceu novamente pela mesma porta lateral. Dessa vez,
Danilo decidiu agir com mais cautela. Ele esperou cerca de 20 minutos antes de se levantar. Caminhou lentamente pelo salão, tentando descobrir para onde aquela porta levava. Mas seguranças discretos permaneciam posicionados próximos às áreas restritas. Não seria fácil seguir por aquele caminho. Então Danilo teve outra ideia. Ele decidiu esperar. Permaneceu no clube por mais algum tempo observando o movimento. Algumas apresentações menores aconteceram depois. Clientes continuaram chegando. A noite avançava lentamente. Quase 2 horas depois, Danilo finalmente viu algo que chamou sua atenção. Uma porta lateral próxima ao bar foi aberta discretamente. Clara apareceu novamente. Mas agora ela não estava mais com o figurino da apresentação. Vestia roupas elegantes e discretas. Algo que combinava muito mais com o ambiente sofisticado do clube. Ela caminhou pelo salão com naturalidade. Mas não estava sozinha. O mesmo homem mais velho que Danilo havia notado na primeira noite estava esperando por ela em uma mesa reservada. Era claramente um dos clientes mais importantes do lugar. Seu terno impecável e sua postura confiante indicavam alguém acostumado a poder e dinheiro. Clara se aproximou da mesa. Os dois pareciam se conhecer bem. A forma como ela se sentou diante dele não parecia a de uma funcionária diante de um cliente qualquer. Havia uma proximidade evidente entre os dois. Eles permaneceram conversando por bastante tempo. Danilo observava a distância, tentando manter a calma. A cada minuto que passava, uma sensação pesada crescia dentro de seu peito. Algo naquele encontro parecia ultrapassar os limites de um simples relacionamento profissional. Depois de cerca de 40 minutos, os dois finalmente se levantaram. E então aconteceu algo que fez o coração de Danilo afundar. O homem colocou a mão nas costas de Clara de forma íntima, enquanto os dois caminhavam em direção a uma área reservada do clube. Uma área onde apenas alguns poucos clientes tinham acesso. Um corredor elegante protegido por 2 seguranças. Os 3 desapareceram por aquele corredor. E naquele momento Danilo finalmente entendeu algo que até então ele tentava evitar. A vida secreta de Clara provavelmente ia muito além de apenas apresentações no palco. Aquele mundo luxuoso parecia oferecer muito mais do que entretenimento para seus clientes ricos. E Clara parecia fazer parte disso de uma forma muito mais profunda do que Danilo imaginava. Sentado sozinho naquele salão iluminado por luzes suaves, Danilo sentiu pela primeira vez que talvez tivesse descoberto apenas a superfície de um segredo muito maior. Um segredo que agora parecia impossível de ignorar. E enquanto observava o movimento do clube continuar normalmente ao seu redor, uma certeza começou a se formar lentamente em sua mente. Se quisesse entender completamente quem era a mulher com quem havia se casado, ele precisaria ir ainda mais fundo naquele mundo. Mesmo que a verdade pudesse destruir tudo o que ele acreditava ter construído. Depois daquela segunda noite no clube, Danilo voltou para casa com uma sensação completamente diferente da que havia sentido na primeira vez. Agora já não havia mais espaço para dúvidas. A vida que Clara levava naquele lugar era muito maior e mais complexa do que ele imaginava. Durante horas ele permaneceu acordado no apartamento silencioso, olhando para o teto enquanto tentava entender como tudo havia chegado até aquele ponto. A mulher com quem ele dividia a vida havia construído uma realidade paralela sem que ele percebesse. Uma realidade que existia todas as noites, em um mundo luxuoso cheio de dinheiro, influência e segredos. Quando Clara voltou naquela madrugada, tudo parecia exatamente como nas outras noites. Ela entrou no apartamento com tranquilidade. Guardou a bolsa. Caminhou até a cozinha para beber água. Depois seguiu até o quarto. Danilo fingiu estar dormindo. Mas dessa vez sua mente já não conseguia ignorar o peso da verdade. Nos dias seguintes, algo começou a mudar lentamente dentro dele. A observação silenciosa que antes parecia suficiente agora já não era mais. Danilo precisava de respostas. Durante semanas ele havia acompanhado aquela rotina secreta. Já havia visto Clara no palco. Já havia percebido sua proximidade com homens poderosos. Mas ainda não sabia por que tudo aquilo havia começado. E principalmente, porque ela havia escondido aquilo dele durante tanto tempo.
A tensão dentro do apartamento começou a crescer de forma quase imperceptível. Danilo se tornou mais silencioso. Clara continuava agindo normalmente, mas às vezes parecia perceber que algo estava diferente. Alguns olhares demoravam um pouco mais. Algumas conversas terminavam em silêncio. Era como se ambos sentissem que algo importante estava prestes a acontecer. Até que, finalmente, em uma noite comum, Danilo tomou uma decisão. Clara estava se preparando para sair novamente. O mesmo ritual de sempre. Alguns minutos diante do espelho. O cuidado com o cabelo. A maquiagem mais marcante do que durante o dia. Quando ela pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, Danilo falou pela primeira vez sobre aquilo que vinha guardando há semanas. Ele não precisou levantar a voz. Não houve explosão de raiva. Apenas uma frase calma que mudou completamente o ambiente do apartamento. Danilo disse que sabia. Clara parou. Por alguns segundos ela permaneceu imóvel perto da porta. O silêncio que tomou conta do lugar parecia pesado. Quando finalmente virou o rosto para olhar para ele, havia algo diferente em sua expressão. Não parecia surpresa. Parecia mais uma mistura de cansaço e resignação. Como se, no fundo, ela já soubesse que aquele momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Clara caminhou lentamente de volta para a sala. Sentou-se em uma cadeira próxima. Durante alguns segundos apenas observou o chão. Danilo percebeu que aquela era provavelmente a primeira vez em muito tempo que Clara não tinha nenhuma máscara entre eles. A verdade finalmente estava diante dos dois. E naquela noite, tudo começou a ser revelado. A história havia começado anos antes. Muito antes de Danilo imaginar que algo assim pudesse acontecer. Na época em que Clara e ele ainda enfrentavam dificuldades financeiras, um antigo conhecido havia apresentado a ela uma oportunidade de trabalho em um clube noturno. No início, parecia apenas um emprego temporário. Algo para ajudar nas contas. O clube pagava muito mais do que qualquer outro trabalho que ela poderia conseguir naquele momento. Clara começou apenas servindo bebidas. Depois passou a participar de pequenas apresentações. Com o tempo, os donos do clube perceberam algo especial nela. Havia um carisma natural. Uma presença que chamava atenção. Algo que os clientes ricos pareciam valorizar. Assim nasceu Vênus. O nome artístico. A persona construída para aquele mundo noturno. Com o passar dos meses, aquilo que começou como algo temporário se transformou em algo muito maior. O dinheiro era alto. Muito mais alto do que qualquer outro trabalho disponível para ela. Algumas noites rendiam valores que demorariam meses para serem conquistados em empregos comuns. Clara contou que no início tentou parar várias vezes. Mas sempre que pensava em deixar aquele lugar, lembrava da vida confortável que aquilo havia proporcionado. As contas pagas. O apartamento. A estabilidade financeira que antes parecia impossível. E assim, pouco a pouco, a vida dupla foi se tornando permanente. Durante o dia, Clara continuava sendo a esposa tranquila que Danilo conhecia. Durante a noite, ela se transformava em Vênus, a principal atração de um dos clubes mais exclusivos da cidade. Danilo ouviu tudo em silêncio. Cada detalhe parecia pesado. Mas havia uma última pergunta que ele ainda precisava responder. Algo que permanecia preso em sua mente desde aquela segunda visita ao clube. O homem poderoso. Clara demorou alguns segundos antes de responder. Depois explicou que muitos clientes ricos frequentavam o clube regularmente. Alguns deles criavam laços mais próximos com determinadas artistas. O homem que Danilo havia visto era um dos clientes mais antigos e influentes. Um homem acostumado a conseguir tudo o que queria. Durante muito tempo ele havia sido apenas mais um frequentador entre tantos outros. Mas nos últimos meses a proximidade entre os dois havia aumentado. Danilo entendeu o que aquilo significava antes mesmo que Clara terminasse de explicar. O silêncio voltou a dominar o apartamento. Agora não havia mais segredos. Não havia mais dúvidas. A realidade estava completamente exposta. Durante alguns minutos nenhum dos dois disse nada. O relógio na parede marcava o avanço silencioso da noite.
A vida que os dois haviam construído juntos parecia suspensa naquele momento. Finalmente Danilo levantou. Caminhou até a varanda e olhou para as ruas silenciosas lá embaixo. A cidade continuava exatamente como sempre foi. Mas sua vida havia mudado completamente. Atrás dele, Clara permanecia sentada em silêncio, sem tentar justificar mais nada. Sem tentar convencer. Apenas esperando. Porque no fundo ela sabia que aquele era o momento em que tudo seria decidido. Danilo permaneceu olhando a cidade por vários minutos. Pensando em todos os anos que haviam vivido juntos. Pensando na confiança que acreditava existir. E pensando no mundo secreto que existia todas as noites enquanto ele dormia. Quando finalmente voltou para a sala, algo em sua expressão havia mudado. Não havia gritos. Não havia drama. Apenas uma certeza silenciosa. Algumas coisas, depois de descobertas, nunca podem voltar a ser como antes. E naquela noite, pela primeira vez desde que começaram a viver juntos, Danilo percebeu que a mulher que estava diante dele talvez nunca tivesse sido completamente a pessoa que ele acreditava conhecer. A vida dupla de Clara havia chegado ao fim. Mas as consequências daquela verdade ainda estavam apenas começando. E lembre-se, entre segredos, a verdade sempre aparece.